Professor Paulo, deixa eu perguntar um negócio pro senhor. Pois não? O senhor é multiuso, assim, sabe? O senhor foi foi jogador de futsal, assim, jogava muito bem e tal. Professor de matemática, foi meu professor no José Marcelino. Professor de educação física, foi meu professor na Copenasa. Era a única matéria que eu ia bem. Educação física, velho. Mas o senhor é extremamente envolvido com a questão musical, com fanfarras. Como foi que isso começou? Quanto tempo foi? Como foi que isso surgiu? O senhor procurou essa área ou essa área meio que apareceu na sua vida? Dá uma ideia pra gente aí, professor. Vamos lá, Saulo. É o seguinte, a gente tem que começar do começo, né? Começar do começo. Eu tive 36 anos de magistério, né? 36 anos de efetiva regência de classe. Eu nunca me afastei de uma sala de aula. Exerci cargos públicos, exerci, sim, chefia de gabinete, assessor de esporte, diretor de esporte, tudo isso ligado ao município, mas nunca saí de minha sala de aula, né? Então, eu tenho esse orgulho de dizer que eu sou um professor de 36 anos de efetiva regência de classe. Começamos por aí. Em segundo, a minha formação acadêmica é história. Muita gente não sabe. Mesmo? Achava que era matemática. Muita gente acha que é matemática. Eu fiz educação física, mas o meu curso na UNEB foi de história. Fez educação física também? Não fiz educação física. Muita gente acha que eu fiz, educação física, entendi. eu fiz matemática, mas minha formação acadêmica é história. Mas pela dificuldade na cidade de professores de matemática, o próprio Júnior aqui, ele sabe disso, e por gostar da disciplina, acabei entrando por esse lado e ensinei por mais de 30 anos matemática. Muito mais do que a própria história. Muito mais do que a própria história. E o esporte também está ligado muito comigo. Você sabe que eu sempre participei em Nazaré, de corridas rústicas, organizamos Olimpíadas, campeonatos de voleibol, de basquete, de futsal. E isso também faz parte da minha trajetória da educação. A música vem com a fanfarra a partir do ano de 1987, quando eu ingresso com a fanfarra, que não era a Famunasa, isso nós vamos discutir ainda, era a fanfarra juvenil do Colégio Estadual do José Marcelino de Souza, que teria começado em 1985. Eu não fiz parte. Em 87, aí eu comecei na parte de fanfarra em 1987. Mas na parte da Famunasa específica? Sim. A gente começa assim em 89. Por quê? Porque a gente precisava representar Nazaré em concursos. E para você representar, você teria que ter um estilo de fanfarra, uma sigla, as cores e um lema. E aí foi que a gente começou a discutir lá no colégio em 1989, escolhemos a sigla Famunasa, o estilo fanfarra musical, porque na época, não sei se o Diogo lembra, era musical e marcial. Aí nós preferimos ir pela parte musical. E aí as cores que ficaram definidas foi a vinho dourado e branco, e o lema, que para mim é o mais importante de tudo isso, que foi educação pela música. E aí começa em 89 a Famunasa. Show de bola. E aí, Juninho, como é que você entrou nessa área aí, velho? Bom, antes de falar sobre como eu entrei, é importante falar aqui para Paulo que antes disso, o José Marcelino tinha uma banda marcial. Em 1982... O que é banda marcial? Rapidinho. Vamos lá, porque você tá falando com o leigo aqui, tá? Né? É a banda mais de percussão. Percussão. Sim, digamos assim, né? De deslocamento. De deslocamento. E eu tocava nessa banda. Eu dei até uma foto para ele e pra Valéria, que eu tô lá bem novinho assim, tocando nessa bandinha, que foi a professora, na época, a diretora da escola, a professora Nilce Peixoto. Né? E aí, disso aí foi o embrião. Depois que quando eu cheguei já aqui para ser diretor do colégio, né, que a primeira coisa que disseram para mim é o seguinte: olha, você vai ter uma responsabilidade muito grande. E aí eu disse: o que é? Não é só com a questão da escola, é com a questão também da fanfarra dessa escola. E para minha sorte, graças a Deus, eu já encontrei uma equipe montada, cara. Professora Sleide, professora Valéria, professor Paulo e a saudosa, uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme, está dentro de meu coração, nunca vou esquecer essa pessoa humana, que era a professora Jandira Maria de Santana Tupinambá. Isso, eu até vim lágrimas nos olhos, porque é uma pessoa que
não só me acolheu quando eu cheguei e depois me tornei diretor da escola depois dela, mas também na questão de me acolher no intuito de dar tudo que ela pôde pela Famunasa. É uma pessoa que está dentro dos nossos corações e a partir dali, com essa equipe, a gente também não pode esquecer de Dona Luzia, mãe de Henrique, pessoa fantástica, demais. É a nossa eterna madrinha. É madrinha da Famunasa. Não dá para falar de Famunasa, da história da Famunasa, sem falar de Dona Luzia. Dona Luzia é quem estava por trás dos bastidores, roupas, Sério, aviamentos. Ela era A gente também. já saiu de... A gente chegava ao ponto, Saulo, de sair da escola, eu, Valéria, Sleide, Jandira, Luzia, Nazaré Palmeira. Palmeira A gente saía da escola 2 horas da manhã, preparando a fanfarra para ir para campeonato. Só não interrompendo, Júnior, o amor de Dona Luzia com a fanfarra é coisa assim... Só para lhe resumir, ela acabou se matriculando no José Marcelino, estudando e se formando no antigo magistério em 1990, 91, porque eu tinha uma coisa que eu batia comigo, que para ser aluno da fanfarra, componente da fanfarra, tinha que ser aluno do Zé Marcelino. E ela, por ver os filhos já estudando no Zé Marcelino, ela também se matriculou e se formou em magistério por causa da fanfarra. É bom que se coloque isso. É uma pessoa, Ave Maria. Mas, então, assim, vai, Júnior, vai. eu já encontrei essa equipe montada. E aí, depois, para essa equipe... E você tá falando de que ano aí? Isso aí foi em 1980... perdão, 2003. 2007. 2007. Foi quando eu cheguei na direção da escola e aí a gente já pegou essa equipe montada. Lucas já fazia parte dessa família também, né? Lucas foi uma pessoa fundamental. É assim, Lucas, a gente pode dizer assim, quando a tempestade estava caindo, quando o céu estava desabando, era o guarda-chuva e o cara mais sereno de todos. Ele é tranquilão, né, Tá velho? Paulo de um lado explodindo, eu de outro lado estourando, Diogo do outro lado vermelhado. Valéria, coitada, já naquele estado de nervo, Jandira começava a gaguejar, ó, e Lucas naquela serenidade. Então, meu amigo, eu já encontrei esse time, aí eu abracei a causa e graças a Deus a gente foi muito vitorioso em alguns momentos, né? E graças a Deus a gente Tem caso pra contar hoje tem aqui, muita viu, história velho? para contar.